Olá, começamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição da Janela Internacional está sendo gravada na manhã, por volta das 9 horas, do dia 24 de fevereiro, uma segunda-feira. Mas você poderá assistir esta edição a partir de quarta-feira, dia 26, por volta das 3 da tarde. Essa edição tem 3 partes. A primeira, feita por mim, uma introdução. A segunda parte, feita pelo Fábio Alcuri, um relato de acontecimentos internacionais. E uma terceira parte, feita pela professora Vera Duarte, uma entrevista com ela. A Vera Duarte, ela é jurista, ela é investigadora do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa. E ela é uma das convidadas pela Fundação Perseu Abramo para participar de um seminário internacional sobre a independência dos PALOPs, dos países africanos de língua oficial portuguesa. Esse seminário vai ocorrer no início de março, a rigor exatamente no final da segunda semana de março. Vai ser sediado na Universidade Federal do ABC, vai ser presencial e contamos com a sua presença lá. Muito bem, comecemos então com a Alemanha, né? Neste domingo, 23 de fevereiro, aconteceram eleições legislativas na Alemanha. Por que essas eleições ocorreram agora? Porque em dezembro, o governo Olaf Scholz, ele recebeu um voto de desconfiança do parlamento alemão. Para quem não conhece o sistema parlamentarista, o governo é formado a partir da composição do parlamento. E quando o parlamento, por maioria, vota a desconfiança do governo, o governo é obrigado a convocar ou a se reformar ou a convocar novas eleições. Foi isso que fez o primeiro-ministro Olaf Scholz, né? Por que o Olaf Scholz sofreu esse voto de desconfiança se ele tinha maioria antes? Porque um dos partidos da coalizão, o Partido Liberal Democrático, deixou a coalizão governista, que era composta pelos verdes, pelos social-democratas e por esses liberal-democráticos. Por que o Partido Liberal Democrático saiu da coalizão? Porque ele queria uma política ainda mais austericida. Veja, o governo social-democrata não era um governo radical de esquerda, muito longe disso, né? Mas o Partido Liberal Democrático queria uma política fiscal ainda mais austera, ainda mais dura, e o governo social-democrata não aceitou isso, né? Bom, a campanha eleitoral, portanto, começou já em dezembro e transcorreu até agora, dia 23 de fevereiro, e os grandes temas da campanha eleitoral foram a crise econômica e uma das suas principais causas, a guerra na Ucrânia, né? Evidentemente, também atravessou a campanha eleitoral inteira o crescimento da extrema-direita, né? Que é uma força que, como nós veremos logo a seguir, se saiu muito bem na eleição de 23 de fevereiro, né? A Alemanha vive uma crise, o modelo econômico alemão ele não está conseguindo corresponder às expectativas da população alemã, há um decréscimo na força da Alemanha e há um decréscimo nas condições de vida do povo alemão, e há principalmente um contraste entre as expectativas e a realidade. Isso tem várias causas, algumas são muito estruturais, têm a ver com a dinâmica do capitalismo, outras são relativas à concorrência chinesa e à crise geral que o mundo vive, outras têm a ver com a guerra da Ucrânia, que impactou pesadamente a economia alemã, por conta não apenas dos gastos com a guerra, mas por conta do encarecimento do gás russo, né? Bom, o fato é que a situação econômica alemã não vai bem e a política do governo social-democrata, verdes e liberal-democrático, ela levou a um impasse, e esse impasse resultou nessas eleições. Quem é que vinha criticando o governo, né? Quem são os oponentes ao governo liderado pelos social-democratas? A direita tradicional, a chamada CDU, né?
cuja grande figura conhecida aqui no Brasil é Angela Merkel, mas não é ela a líder atual da CDU. De outro lado, a esquerda tradicional era o Link, que recentemente sofreu uma cisão, surgindo um novo agrupamento de esquerda chamado Partido da Sara. Sara é uma das dirigentes dessa agrupação, que não sei nem bem dizer como isso de maneira gentil, né? Um partido que traz o nome de uma pessoa, mas enfim. Esse racha do Link, o Partido da Sara, buscou dialogar com o sentimento conservador de uma parcela da classe trabalhadora alemã e foi assumindo pautas da direita. E, de outro lado, a oposição de direita, propriamente dita, né? De extrema direita, da Alternativa para a Alemanha. Muito bem. Os resultados eleitorais do dia 23 de fevereiro foram os seguintes. Em primeiro lugar, ganhou a coalizão liderada pelo CDU, pelo partido da Angela Merkel. Repito que, atualmente, esse partido é liderado pelo Friedrich Merz. Friedrich Merz é uma figura importante na política alemã, que no passado disputou com a Angela Merkel a liderança do partido, perdeu, se afastou, foi para a chamada iniciativa privada, virou um multibilionário e agora voltou à liderança do CDU e voltou muito pela direita, assumindo pautas da extrema-direita, a tal ponto que a Angela Merkel, tá certo? Comprovando as teses conspiracionistas, segundo ela na verdade seria uma agente da KGB, criticou esse Friedrich Merz por suas concessões à extrema-direita. Angela Merkel criticou a liderança do CDU por estar fazendo concessões indevidas, segundo ela, à extrema-direita. Bom, este partido foi o mais votado, com pouco menos de 30% dos votos. Portanto, sem ter maioria para compor sozinho o futuro governo. Em segundo lugar, ficou a Alternativa para a Alemanha, a AfD, o partido da extrema-direita, o partido neonazista alemão. Este partido dobrou a sua votação em relação à eleição passada. Tinha mais ou menos 10%, agora tem mais ou menos 20% dos votos. Ou seja, foi, na verdade, o melhor desempenho dessa eleição. Foi o crescimento da extrema-direita. Significa dizer que 20 em cada 100, ou seja, 1 em cada 5 eleitores alemães votou na extrema-direita. E, de outro lado, 30% aproximadamente, 30 em cada 100, votaram na direita tradicional, o que quer dizer que metade da população alemã, melhor dizendo, metade do eleitorado alemão escolheu alternativas de direita, né? Em seguida, veio o Partido Social Democrata, que teve uma queda muito grande na sua votação, foi o maior derrotado, né? Depois, surpreendentemente, o partido à esquerda, né? E conseguiu um desempenho eleitoral muito expressivo. O partido à esquerda, na eleição passada, sofreu uma queda imensa. Tudo indicava que o partido da Sara substituiria o Link como força mais representativa originária da esquerda, e nesta eleição, com uma nova liderança, uma liderança jovem, com um discurso voltado às condições de vida do povo, sem fazer concessão à extrema-direita, Link teve um crescimento eleitoral, recompôs sua bancada, e há ainda incerteza, mas talvez o partido da Sara fique fora do parlamento. Assim como também talvez fique fora do parlamento aquele partido liberal democrático, neoliberal, que levou à queda do governo do Olaf Scholz. Eu digo que ainda não está claro se isso vai acontecer, porque o sistema eleitoral alemão prevê caminhos diferentes para acessar o parlamento. Você pode ter a votação geral do partido, como também você pode obter uma cadeira direta numa determinada circunscrição eleitoral. São 630 cadeiras no Bundestag, né? E, portanto, para ter representação no Bundestag é preciso ter pelo menos 5% dos votos. Mas, se você conseguir representação direta, né? Ou melhor dizendo, se você ganhar em pelo menos 3 distritos eleitorais,
ficou em primeiro lugar em pelo menos 3 distritos eleitorais, você pode ter uma representação também. Então, em resumo, a gente vai ter os números super sem precisos daqui a alguns dias, mas o resultado foi CDU com 28,5%, com 208 parlamentares, a Alternativa para a Alemanha com 20,5%, com 151 parlamentares, o Partido Social Democrata com 16,4%, com 120 parlamentares. Na eleição passada eles tiveram 25% e elegeram 207. Nessa tiveram, repito, 16,4% e elegeram 120. Os Verdes tiveram 12%, caíram um pouco, eles tinham tido 14% na eleição anterior. Vão ter 87 cadeiras. À esquerda, o Link, teve 8,6% dos votos, terá 63 parlamentares, na eleição anterior teve 4,9%. O partido da Sara aparentemente terá 4,9%, dizem que ficou 16 votos abaixo do necessário para obter uma cadeira. Aparentemente, a preços de hoje, terá 0 parlamentar, mas como eu expliquei, pode ser que isso se altere com o curso da apuração. E os liberais, aqueles que causaram a queda do governo Scholz, tiveram 4,6% e também 0 parlamentar, mas, como no caso do partido da Sara, pode ser que no ajuste fino consigam colocar alguém. Muito bem, então essa é a situação. Sobre o balanço político dessa situação, a gente precisa ser muito explícito. O crescimento da extrema-direita e da direita na Alemanha, com um discurso fortemente nacionalista, racista, anti-imigrantes, não deve ser minimizado. Somando ao que está acontecendo nos Estados Unidos, na Argentina, em outros lugares do mundo, o que vem por aí são tempos muito duros, muito duros. E por falar de tempos muito duros, falemos agora da visita feita pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, aquele anticubano de direita. Esse cidadão foi ao Oriente Médio e, recentemente, no dia 16, se encontrou com o Benjamin Netanyahu, conhecido como Bibi, primeiro-ministro de Israel. E ambos deram declarações contra o que eles chamam de inimigos comuns e ameaçaram abrir os portões do inferno contra esses inimigos comuns, né? E ainda disseram em terminar o trabalho contra um inimigo comum deles, em particular, que é o Irã, né? Vindo de quem tem arsenal nuclear, esse tipo de afirmação é, obviamente, bem preocupante, né? E é importante entender que essa postura, né, do secretário de Estado dos Estados Unidos estimula coisas como as que aconteceram em Miami Beach. No dia 15 de fevereiro, um judeu estadunidense chamado Mordecai Braffman, um cidadão de 27 anos, morador de Miami Beach, atirou 17 vezes contra 2 homens num carro. Ele estava com uma arma semiautomática e abriu fogo contra o veículo que estava passando. E ele próprio disse, já sob custódia, que tinha visto 2 palestinos num carro e decidiu atirar, dizendo-se feliz por ter matado esses 2 palestinos. Acontece que as vítimas que sobreviveram eram 2 judeus israelenses que estavam de férias nos Estados Unidos, o Yaron e o Ari. Yaron Rabi e Ari Rabi, um pai e um filho, né? Apesar dos ferimentos, sobreviveram. E o curioso é que este Ari Rabi, que, como eu expliquei, foi vítima de disparos por parte de um judeu estadunidense extremista que achou que estava atirando em palestinos, a vítima, o Ari Rabi, publicou na conta dele no Facebook que ele e o pai dele tinham sofrido uma tentativa de assassinato praticada por um fundamentalista islâmico, né? E terminou a postagem dizendo morte aos árabes. É de um nível de surrealismo kafkiano a situação desse tipo. Ou seja, ele foi vítima de um atentado porque achavam que ele era palestino. E ele diz que o atentado foi praticado por muçulmanos.
Bom, o fato é que esse episódio não é um episódio isolado, houve um crescimento de relatos formais de preconceito, fundamentalismo contra cidadãos de origem árabe. Por exemplo, há registros de tentativa de afogamento de uma menina de 3 anos no Texas, o esfaqueamento fatal de um menino de 6 anos em Illinois, o esfaqueamento de outro homem no Texas, o espancamento de um homem em Nova York, tiros contra 3 estudantes em Vermont e ataque de uma multidão contra manifestantes pró-palestinos na Califórnia. Ou seja, estamos em tempos de violência racista, fascista, brutal, né? E os sionistas e seus apoiadores são cúmplices disso. Esse episódio do Rabi que eu acabei de relatar, com todo o surrealismo que ele traz, né, é muito didático, né? Detalhe curioso, mas que ajuda a entender por que é que o tal judeu estadunidense achou que os 2 que estavam no carro eram palestinos, porque ele é askenazi, ele é um branco de olhos azuis, de origem europeia, enquanto que as vítimas eram judeus de origem iemenita e tinham um tom de pele mais escuro. Por isso ele achou que fossem palestinos. Muito bem. Ainda nessa pegada desse ambiente de tensão mundial, é importante registrar o que está ocorrendo no Líbano, né? Lembrem-se que num programa anterior da Janela Internacional nós comentamos que Israel e o Hezbollah assinaram um cessar-fogo e, como parte desse cessar-fogo, o exército israelense havia se comprometido em se retirar do Líbano. E a data mágica para isso era o dia 18 de fevereiro. Mas na véspera, dia 17 de fevereiro, o porta-voz do exército israelense disse que, como na opinião deles, o exército libanês é incapaz de garantir a segurança no sul do Líbano e é incapaz de impedir o ressurgimento do Hezbollah na fronteira, o exército israelense manteria sua presença dentro do território libanês em 5 posições estratégicas. Ok? E disse mais, o porta-voz do exército israelense disse que isso foi combinado com os Estados Unidos, né? Bom, o fato é que, portanto, o Líbano está sob ocupação de Israel. Este é o fato, né? E, para falar também de ocupação, falemos da Palestina. Aquele já citado Bibi Netanyahu disse que criará uma agência especial para tratar da partida voluntária dos moradores de Gaza. Isso não lembra o que foi feito contra os judeus na Alemanha pelos nazistas? Né? O estímulo, através da violência sistemática, para que um grupo étnico fosse obrigado a sair do país onde residia, onde tinha sua história, onde tinha suas atividades econômicas. É a mesma coisa, essencialmente, né? O Bibi diz que o plano de Trump, aquele de assumir o controle do território palestino e criar ali um resort, seria brilhante, né? Para nós aqui, ouvir brilhante lembra um certo cidadão torturador que foi citado por outro certo cidadão genocida num discurso conhecido quando uma quadrilha de parlamentares praticou um crime contra a Constituição do país. Mas é apenas uma lembrança, tá certo? Aqueles jogos em que uma palavra lembra outra. Bom, e nessa mesma pegada, o governo de Israel está retardando o cumprimento do acordo com o Hamas, que previa a libertação de mais 600 reféns palestinos. E nós vamos começar a usar essa expressão porque ela é mais exata, né, do que falar de prisioneiros, já que uma grande parte, talvez a imensa maioria desses prisioneiros, estão sob o regime da chamada prisão administrativa, que é uma prisão em que quem prende não precisa nem explicar os motivos pelos quais está prendendo, né? Muito bem. Essa troca de reféns, o Hamas entregando os seus reféns,
troca do Israel entregando seus reféns, avançou durante um certo período. No último período, o governo de Israel começou a criar crescentes dificuldades. O motivo é óbvio. Israel já avisou que vai retomar as hostilidades assim que recuperar um certo número de reféns. Esse episódio da troca de reféns incluiu uma cena insólita um desses dias, né? Houve uma cerimônia em que o Hamas libertou reféns e um desses reféns, Omar Shem Tov, no momento que ele estava sendo libertado, beijou a testa de 2 membros do grupo Hamas, aqueles que o estavam mantendo em cativeiro. Alguém pode dizer síndrome de Estocolmo, mas o fato é que vários reféns israelenses relataram que dentro das circunstâncias terríveis de um sequestro foram tratados com dignidade. O mesmo não é dito pelos reféns palestinos, que relatam torturas brutais e continuadas durante anos, às vezes durante décadas, dentro das prisões de Israel, né? Ainda falando da ocupação, é bom dizer que o exército de Israel lançou uma operação massiva contra o território palestino da Cisjordânia. A Cisjordânia, diferente de Gaza, é governada pela autoridade palestina. Portanto, não existe ali o pretexto que Israel usou para atacar Gaza. E o fato é que o exército de Israel declarou uma série o exército de Israel disparou uma série de ataques. Entre eles foram alvo 3 campos de refugiados na Cisjordânia ocupada, né? A operação foi chamada de Muro de Ferro e ela foi realizada assim que começou a valer o cessar-fogo com o Hamas. Ou seja, enquanto com o Hamas eles pararam, eles iniciaram imediatamente o combate na Cisjordânia, né? 40 mil palestinos foram evacuados dos campos de refugiados Jenin, Tulkarem e Nour Shams. Quem disse isso? O ministro da Defesa de Israel. Portanto, não é outra pessoa, outra organização, é o Estado de Israel que está comunicando que os 3 campos agora estão vazios de seus habitantes e os soldados devem se preparar para uma estadia prolongada nos campos que foram evacuados e não permitir o retorno dos seus habitantes ou o ressurgimento do terrorismo. Ou seja, as pessoas que estão nesses campos de refugiados estão já numa condição de debilidade brutal e nem isso elas podem fazer. O objetivo é limpar a Palestina de palestinos. Esse é o objetivo do Estado de Israel. Detalhe que parte dessa operação foi feita com tanques, né? É a primeira vez que isso acontece desde a Intifada, ou seja, no fim da segunda Intifada, foi em 2005, há 20 anos, desde então até agora, as ações militares de Israel no território da Cisjordânia não incluíam tanques. Dessa vez, incluiu tanques. Casas foram explodidas, pessoas foram presas e alvejadas, enfim, uma violência brutal. Para terminar essa introdução e passar a palavra para o Fábio, queria falar um pouco da situação na Ucrânia, né? A Europa está em estado de choque, porque o pato Donald Trump, patão laranja, decidiu estabelecer negociações diretas com a Rússia, comprovando algo que vínhamos dizendo há muito tempo. A Europa estava funcionando como um servo, um vassalo dos Estados Unidos. E como todo servo, como todo vassalo, em algum momento é deixado de lado pelo seu senhor. E agora o seu senhor, os Estados Unidos, estão negociando diretamente com a Rússia. E os vassalos estão discutindo como lidar com isso. Houve uma reunião em Paris entre líderes europeus para discutir como fortalecer as capacidades de defesa do continente, sobre enviar ou não tropas para a Ucrânia, sobre manter ou não o apoio militar, sobre como lidar com os Estados Unidos, né? E é curiosa a reclamação que fazem de que não pode haver negociações de paz sem a Ucrânia.
quando antes vinham fazendo simulacros de negociação de paz sem a Rússia. De toda maneira, Zelensky vive um dos seus piores momentos desde que a guerra começou. A imprensa hoje, dia 24 de fevereiro, você vai assistir isso provavelmente a partir do dia 26, já fala em Zelensky admitindo se afastar da presidência desde que a Ucrânia entre na OTAN, que é uma posição que a Rússia não admite em hipótese alguma e que foi uma das causas da guerra, né? De toda maneira, ele já está sendo obrigado a falar em termos de renúncia. De outro lado, Donald Trump, que trata tudo como se tivesse uma mesa de negociação, propôs algum tipo de ajuda ainda à Ucrânia desde que recebesse em troca minerais essenciais da Ucrânia, como grafite, urânio, titânio e lítio, o que ajudaria os Estados Unidos a superarem sua dependência desses minerais, dependência em relação à China, né? O fato é que correm, portanto, várias negociações paralelas entre os europeus, da Ucrânia com os Estados Unidos, da Rússia com a Ucrânia, né? De toda maneira, a situação segue muito complexa e vai confirmando a tese de que pressão e guerra econômica, pressão e guerra comercial são acompanhados de pressão e guerra para valer, né? As três coisas hoje, mais do que nunca, estão profundamente vinculadas, né? O que vai resultar disso, a gente não tem, obviamente, certeza. O que a gente tem certeza é que, independente de como se resolva o episódio ucraniano, o mundo entrou numa etapa, tanto no plano político quanto militar, para o qual nós do Brasil devemos nos preparar. Com isso, eu encerro a minha introdução aqui dessa janela internacional e passo a palavra primeiro ao Fábio Alcuri, que vai fazer um panorama mais detalhado de uma série de outros fatos, eventos, processos, e depois, como já foi dito, para a nossa professora Vera Duarte. E reitero aqui o convite para que você assista, participe pessoalmente do seminário que nós vamos fazer em março sobre a independência dos países africanos de língua oficial portuguesa. Olá, em homenagem ao futuro governo alemão, estou aqui de preto, a cor do CDU-CSU, e vermelho, a cor do SPD. Vamos ver se isso vai se confirmar. Vamos falar das Américas, Estados Unidos. O DOGE, Departamento de Eficiência Governamental, que é capitaneado por Elon Musk, tem agora como alvo o Internal Revenue Service, que é a administração tributária dos Estados Unidos. E isso vai dar acesso a um sistema tributário ultrassensível e dados financeiros detalhados de contribuintes e empresas. Os sistemas do IRS, esse Internal Revenue Service, contêm dados financeiros privados de milhões de estadunidenses, incluindo declarações de impostos, números de previdência social, endereços, informações bancárias e de emprego. Trump havia inicialmente encarregado Musk de investigar o orçamento do Pentágono para rastrear possíveis cortes, mas as prioridades parecem ter mudado. O Washington Post afirmou ter tido acesso ao rascunho do acordo para permitir que um funcionário do DOGE trabalhasse por 120 dias no IRS, com possibilidade de acesso a vários sistemas e bancos de dados, incluindo o IDRS, que é um sistema particularmente restrito e seguro que permite acesso instantâneo a certos registros. Questionado pela NBC, uma rede dos Estados Unidos, o porta-voz da Casa Branca, Harrison Fields, disse que o acesso direto ao sistema é necessário para identificar e corrigir problemas, acrescentando que o DOGE continuará a lançar luz sobre as fraudes que descobrir, porque o povo dos Estados Unidos merece saber em que seu governo gastou seu suado dinheiro
em impostos. A iniciativa, no entanto, pode esbarrar em uma futura decisão judicial. Um juiz federal dos Estados Unidos decidiu recentemente bloquear, ao menos temporariamente, as equipes de Musk de acessar dados de milhões de pessoas mantidos pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Pode ser que a situação se repita no caso de acesso às bases de dados sensíveis dos serviços fiscais. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, o objetivo perseguido pelas equipes de Musk seria a redução maciça de funcionários da Receita Federal. E o Washington Post destacou que os republicanos há muito denunciam o quadro excessivamente grande de funcionários do IRS, que acreditam ter crescido de cerca de 90 mil para quase 100 mil pessoas somente em 2023. Recentemente, o DOJ também mirou os serviços de previdência social. A Agência de Previdência Social dos Estados Unidos paga quase 1,5 trilhão por ano a milhões de beneficiários do país. Isso é 1/5 de todo o orçamento federal. Mas naturalmente gostaria de reduzir essa quantia para atingir seu objetivo declarado de economizar $1 trilhão para o governo federal. E em meio aos muitos processos contra as ações do DOJ, Musk e suas equipes acabaram de obter uma vitória legal. O juiz do Tribunal Distrital de Washington, Randolph Moss, se recusou a bloquear o acesso da equipe aos dados dos alunos do Departamento de Educação. O governo estudantil da Universidade da Califórnia queria impedir que o DOJ acessasse dados de seus alunos, incluindo números de previdência social, empréstimos e informações fiscais. O juiz disse que o possível dano aos alunos era hipotético e que os peticionários não forneceram evidência, além de pura especulação, de que o DOJ poderia usar indevidamente ou disseminar esses dados. A eliminação do Departamento de Educação é uma promessa de campanha que Trump tem constantemente reforçado. Ele quer que os estados assumam a competência exclusiva sobre esse tema, educação. Porém, ele só pode abolir esse ministério com o acordo do Congresso, o que deve ser difícil, mas não impede de tomar medidas para quebrar internamente o Departamento de Educação. Para Trump, esse departamento recebe muito financiamento e as escolas são muito progressistas. E Trump ameaçou impor tarifas de 25% sobre automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos a partir de 2 de abril, dizendo que essas tarifas subirão ao longo de um ano e, com isso, daria tempo às empresas potencialmente afetadas que queiram se transferir para os Estados Unidos e possam fazê-lo. Poucos dias depois, ele adicionou madeiras e produtos florestais a esta lista. Além desses produtos, ele voltou a ameaçar o BRICS durante um evento da Associação de Governadores Republicanos que ocorreu em Washington, mas desta vez com tarifas no valor de 150% caso tentassem estabelecer uma alternativa ao dólar para seu comércio. Nessa mesma ocasião, reforçou que os Estados Unidos não necessitam de produtos dos países do BRICS e disse que, após as ameaças, estes teriam recuado da ideia de criar uma moeda própria. A declaração ocorre no momento de debate sobre a desdolarização do comércio internacional e ampliação pelo BRICS de iniciativas para reduzir a dependência da moeda estadunidense. Sob a presidência brasileira, o grupo anunciou medidas para ampliar transações em moedas locais. Num outro tema, os Estados Unidos designaram 8 grupos criminosos e de tráfico de drogas latino-americanos como organizações terroristas globais, seguindo a retórica de Trump. Em um aviso no dia 19, o secretário de Estado Marco Rubio disse que esses grupos cometeram ou têm risco de cometer atos de terrorismo que ameaçam a segurança dos cidadãos dos Estados Unidos ou a segurança nacional, política externa ou economia
dos Estados Unidos. Os grupos nomeados são Trem de Aragua, Mara Salvatrucha, também conhecido por MS-13, Cartel de Sinaloa, Cartel de Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos, Cartel de Noreste, Cartel del Golfo e La Nueva Família Michoacana. Especialistas acreditam que essa definição permita a Trump justificar mais poderes presidenciais e políticas antes vistas como fora dos limites, como ataques militares em território mexicano ou privação de imigrantes de seu direito ao devido processo legal. No entanto, esses grupos cometem atos de violência e exploração, e os cartéis são motivados por interesses comerciais, não motivos políticos ou ideológicos tipicamente atribuídos a grupos terroristas. Stephanie Brewer, diretora do Programa sobre México no grupo de pesquisa Washington Office on Latin America, ou Escritório de Washington para a América Latina, disse que os Estados Unidos já tomam muitas ações contra esses grupos. Eles vigiam, sancionam e processam seus membros em tribunal. Então essa decisão não mudará muito em termos das ferramentas à disposição. E acrescenta: acho preocupante que isso esteja acontecendo no contexto da retórica da Casa Branca, que confunde migração com crime, drogas e agora terrorismo. Ainda sobre migração, no dia 20, o governo Trump adotou mais uma medida anti-imigração. Desta vez, ele assinou um decreto cortando os fundos federais para imigrantes indocumentados. O texto também quer garantir que fundos federais enviados a estados e municípios não sejam utilizados para reforçar políticas de ajuda à imigração ilegal. Indo para outro campo, cientistas da Food and Drug Administration, a agência dos Estados Unidos responsável por alimentos e medicamentos, foram instruídos a parar de usar certas palavras em suas comunicações externas, de acordo com uma lista presente no arquivo Palavras Proibidas, que está circulando há pelo menos 2 semanas em chats oficiais. Essa lista está gerando confusão na agência, que já luta contra as demissões generalizadas do atual governo. Outra agência federal de saúde foi instruída nas últimas semanas a remover palavras como gênero, transgênero, LGBT e não binário de suas comunicações, para garantir que cumpram com ordens executivas que reconhecem apenas os gêneros masculino e feminino e eliminam programas de diversidade, equidade e inclusão. A lista que circula dentro do FDA e revisada pela agência Reuters é mais ampla e inclui palavras como subrepresentado, mal atendido, pouco estudado, sexo, identidade, diverso, mulheres, mulher, promover, definição, contínuo, ideologia, autoavaliado, populações especiais, idosos e deficientes. Um porta-voz da Casa Branca disse a Reuters que a maioria das palavras na lista da FDA não precisava ser removida das comunicações, que pode haver um erro de funcionários ao interpretar mal a ordem executiva contra a ideologia de gênero. Disse que a FDA precisa proibir o uso das palavras gênero, inclusão, identidade, diversidade, intersexo, equidade, equitativo, transgênero e trans. Também disse que mais de 1.000 trabalhadores da FDA foram demitidos em todas as divisões, de uma força de trabalho total de quase 20.000. E no caso ambiental, Trump também assinou novas ordens executivas cortando o financiamento para a ciência climática, apagando informações críticas de sites e revogando normas ambientais para empresas de petróleo e gás. Essas medidas antiambientais se somam à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. O American Climate Corps, serviço nacional criado por Joe Biden, foi dissolvido
e agências científicas governamentais estão perdendo projetos climáticos. Na questão da linguagem, além da FDA, um e-mail interno do Departamento de Agricultura instruiu seus funcionários a excluir páginas da web que discutiam mudanças climáticas e funcionários da National Oceanic and Atmospheric Administration, a agência federal que fornece ciência, serviço e gestão para clima, oceanos e costas, receberam uma lista de expressões que poderiam contrariar as ordens de Trump nos programas que gerenciam, entre elas, mudança climática, poluição e recursos naturais. De acordo com a plataforma de mídia para ação climática We Don't Have Time, uma citação agora, o retorno de Donald Trump ao poder não é apenas sobre vingança. É sobre apagar a ação climática em uma velocidade que nunca vimos antes. Em apenas 3 semanas, sua administração lançou uma guerra total contra a ciência, proteções ambientais e até mesmo fatos básicos. E vamos falar um pouco sobre a Conferência de Ação Política Conservadora, ou CPAC, realizada em National Harbor, próximo a Washington, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Javier Milei esteve presente nessa atividade na semana passada, quando presenteou Elon Musk com uma motosserra. E Musk não teve problemas para subir ao palco com ela no dia 20 e dizer: "Esta é a motosserra contra a burocracia." Musk lidera os cortes radicais durante o governo Trump, que somente no mesmo dia 20 atingiram 6.000 funcionários da Receita Federal dos Estados Unidos. Também promoveu com entusiasmo os discursos de Milei, que tem a mesma proposta radical de reduzir o tamanho do Estado. Outra imagem que marcou esse encontro da CPAC: Steve Bannon fazendo uma saudação nazista. Bannon ainda está sob liberdade condicional por ter desviado fundos que havia recolhido para a construção do muro na fronteira com o México. Em seu discurso, Bannon chamou Trump de instrumento da providência divina e defendeu um mandato eterno para ele na Casa Branca. E chamou as pessoas a lutar pela ideologia de extrema-direita. Enquanto era aplaudido pela plateia de líderes republicanos e bilionários, levantou o braço direito e se despediu. E continuando agora com os legisladores republicanos, no dia 21, eles apresentaram um projeto de lei para retirar os Estados Unidos da ONU, sob o nome Lei de Desengajamento Total das Nações Unidas de 2025. Essa lei prevê o corte do financiamento dos Estados Unidos para a ONU, suas agências e qualquer entidade afiliada. Proíbe uma futura reincorporação sem o consentimento do Senado e proíbe a participação dos Estados Unidos em missões de paz da ONU. Também proíbe o acordo entre os Estados Unidos e a ONU sobre a sede da organização. O argumento para esse projeto é que as Nações Unidas se tornaram uma plataforma para tiranos e um lugar para atacar os Estados Unidos e seus aliados. Aqui numa referência a Israel. O deputado Chip Roy, do Texas, questionou as conquistas da ONU. Apesar de todo o dinheiro e atenção que recebeu, esta organização globalista, corrupta, falhou durante décadas em prevenir guerras, genocídios, violações de direitos humanos e até pandemias. Esqueceu de mencionar que boa parte dessas falhas se deveram e se devem ao poder de veto e pressão que os Estados Unidos exercem sobre as decisões da ONU. Em 4 de fevereiro, Trump já havia assinado uma ordem executiva para reavaliar a participação dos Estados Unidos na ONU, após afirmar que a organização está mal distribuída e não cumpre sua função. Em outras ocasiões, cortou o financiamento para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio, a UNRWA,
ordenou a retirada dos Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU e iniciou investigação acelerada na Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a UNESCO, para identificar o que chamou de possíveis sentimentos anti-Estados Unidos e preconceitos contra Israel. Vamos agora para o Brasil. O relator especial para liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, Pedro Baca Villarreal, fez sua primeira visita oficial ao Brasil a convite do governo federal numa viagem que começou no dia 9 de fevereiro. A agenda incluiu reuniões com autoridades dos 3 poderes e lideranças da sociedade civil e do meio acadêmico para discutir as medidas que o Brasil tem adotado para preservar a liberdade de expressão e combater fake news e discurso de ódio nas plataformas digitais. Também se encontrou com lideranças políticas para debater as investigações sobre os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, que até o momento resultou em mais de 370 condenações emitidas pelo Supremo Tribunal Federal. A visita teve início no domingo, 9 de fevereiro, quando manteve reunião na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, onde foi recebido pelo secretário executivo da pasta, Tiago César dos Santos, pelo secretário de Políticas Digitais, João Brandt, e pela chefe de gabinete do ministro, Samara Castro. Nessa ocasião, foram apresentadas as estratégias e políticas públicas adotadas no atual governo para combater a desinformação e promover a defesa de direitos dos cidadãos no ambiente digital. Ele conheceu mais detalhes das propostas para a regulamentação das redes sociais e o desenvolvimento e utilização da inteligência artificial, tanto no cenário nacional quanto na cooperação com governos de outros países. Também recebeu informações com base nos inquéritos realizados e nas investigações em curso a respeito da construção e da massificação de narrativas e informações falsas de forma coordenada que levaram aos eventos de 8 de janeiro de 2023 e aos planos de assassinato de figuras do governo eleito e do STF. No dia 10, a ministra de Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, abordou pautas como a proteção de crianças e adolescentes e de outros grupos historicamente mais vulneráveis no Brasil, além do combate ao discurso de ódio nos ambientes digitais. A ministra citou o contexto das violências que afetam a infância e a adolescência no país e a relação com o discurso de ódio. Segundo ela, desde 2001, foram 43 ataques a escolas no Brasil. Só para chamar a atenção, 21 destes ataques ocorreram entre fevereiro de 2022 e outubro de 2023. 48,8% ocorreram neste período. E completou: o crescimento de uma cultura extremista no país acabou provocando um maior número de mortes em ataques premeditados por meio das plataformas digitais sem mediação, sem mecanismo para enfrentar esse ódio, sem a formação da sociedade para lidar com isso e entender como esse processo tem produzido esses episódios no país. Ao final, ela entregou a Pedro Baca o documento final do grupo de trabalho criado no âmbito do Ministério, o Relatório de Recomendações para Enfrentamento ao Discurso de Ódio e ao Extremismo no Brasil, aponta as principais manifestações de ódio e extremismo a serem enfrentadas, como a violência nas escolas, atos antidemocráticos, racismo, xenofobia, homofobia, misoginia e intolerância religiosa. Esse grupo de trabalho foi composto por representantes do Estado e da sociedade civil. Ainda no dia 10, o relator se encontrou com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro Alexandre de Moraes, que falaram do conjunto de fatos que resultaram nas invasões dos prédios dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Entre representantes do Legislativo, a equipe de Baca esteve
esteve com a senadora Elisiane Gama, do PSD, relatora da Comissão Parlamentar Mista sobre o 8 de janeiro, e com a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB, para quem pediu informações sobre o funcionamento da imunidade parlamentar no Brasil. Também se reuniu com congressistas da oposição, como Bia Kicis, Nicolas Ferreira, Magno Malta e Carla Zambelli, quando ouviu acusações de abuso de autoridade, por exemplo, apreensões da Polícia Federal em operações de que são alvos, e chamaram de desmedidas as injunções judiciais contra pessoas envolvidas no 8 de janeiro. O relator ainda esteve com o ex-presidente genocida. Pedro Baca atua sob o guarda-chuva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e seu setor foi criado em 1997, tendo produzido diversos relatórios sobre a situação da liberdade de expressão pelo continente americano. Ainda sobre o Brasil, o país aceitou, no dia 18 de fevereiro, o convite para fazer parte da OPEP+, passando a fazer parte do grupo de países observadores da OPEP, que participam em suas reuniões com direito à voz, mas sem direito a voto. A Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, foi criada em 1960 com o objetivo de coordenar as políticas de produção e venda de petróleo entre os países membros, influenciando os preços globais do produto. Seus membros representam 30% da produção mundial e mais de 60% das exportações globais de petróleo. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é alvo de uma ação judicial nos Estados Unidos, movida pela Trump Media, empresa ligada ao presidente Donald Trump e pela plataforma de vídeos Rumble. As empresas alegam que Moraes violou a soberania dos Estados Unidos ao ordenar a suspensão de contas na plataforma. O caso está em tramitação em um tribunal federal da Flórida, um dos estados de maior influência do republicano. A Rumble, plataforma de compartilhamento de vídeos semelhante ao YouTube, tem sido alvo de decisões do STF para a remoção de conteúdo e não cumpriu as determinações judiciais por não possuir representação legal no Brasil. A empresa se diz imune à cultura do cancelamento, abrigando criadores de conteúdo banidos em outras redes, como os bolsonaristas Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e Bruno Ayub, este conhecido como Monark. No centro da controvérsia está a ordem judicial emitida por Moraes para a suspensão pela Rumble da conta de Alan dos Santos, blogueiro investigado no Brasil por suposta propagação de desinformação e ofensas ao ministro do STF. Atualmente foragido, reside nos Estados Unidos, onde um pedido de extradição feito pelo governo brasileiro foi negado em março de 2022. Chris Pavlovski, CEO da Rumble, afirmou que Moraes queria contornar o sistema legal estadunidense utilizando ordens sigilosas de censura para levar redes sociais dos Estados Unidos a banir o dissidente político Alan dos Santos em nível global. A Trump Media se aliou à Rumble na ação e argumenta que as restrições impostas à plataforma no Brasil prejudicam seus negócios, já que a Rumble fornece serviços essenciais para a manutenção da rede social Truth Social, que é ligada a Trump. No dia 21, pelo descumprimento das ordens judiciais, o ministro Moraes ordenou o bloqueio do acesso à plataforma pelas principais operadoras brasileiras. E a Anatel notificou cerca de 20 mil empresas de banda larga que operam em nosso país para bloquear o acesso à Rumble. Em resposta, a Rumble afirmou enfrentar censura inédita no Brasil e que a ação coordenada por Moraes vem em resposta à nossa recusa em censurar dissidentes políticos residentes nos Estados Unidos. A empresa declarou estar explorando todas as vias legais para contestar a decisão. Após a ordem do bloqueio, advogados de Rumble divulgaram nota avisando que a decisão não afeta apenas a plataforma, mas, de novo, afetam também a Truth
Social, de Donald Trump. Diz a nota: a Rumble é uma empresa estadunidense que opera de acordo com as leis dos Estados Unidos. A ideia de que um juiz estrangeiro pode ditar quais conteúdos uma plataforma estadunidense deve remover e quem pode receber pagamentos dentro dos Estados Unidos representa um ataque direto à soberania digital dos Estados Unidos. Esse tipo de abuso judicial é exatamente o motivo pelo qual Rumble e Trump Media entraram com uma ação na Justiça Federal dos Estados Unidos. Em sua decisão, Moraes disse que a Rumble fez uma tentativa de não se submeter ao ordenamento jurídico e poder judiciário brasileiros para instituir um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais. E aqui, uma nota importante, que é importante deixar bem claro. Qualquer empresa de um país que queira atuar ou se estabelecer em outro país deve se submeter à legislação desse outro país e não impor a legislação de seu país de origem. O nome disso é respeito à soberania. Continuando sobre o Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, autorizou na terça-feira o pagamento para a retomada da compra de energia elétrica para abastecer o estado de Roraima. Com a decisão, o Brasil volta a importar energia elétrica venezuelana depois de 6 anos de interrupção. Roraima é o único estado brasileiro que não está ligado ao Sistema Interligado Nacional, o SIN, a grande rede de produção e transmissão de energia elétrica no Brasil. Por isso, a região sempre dependeu da importação de energia venezuelana, que foi feita de 2001 a 2019 e foi interrompida no primeiro ano do governo Bolsonaro. Naquela época, a alegação para o corte foi problemas técnicos, pois, segundo o governo brasileiro de então, havia uma intermitência no envio de eletricidade para Roraima. Naquele ano, de fato, a Venezuela passou por sucessivos apagões devido a ataques contra seu sistema elétrico. O Estado, então, passou a usar usinas termoelétricas, que é uma produção mais cara e mais poluente que a energia produzida no país vizinho. Também contribuiu para essa interrupção o rompimento das relações diplomáticas entre os dois países em 2020, após o então presidente ter reconhecido Juan Guaidó como presidente autoproclamado em 2019. E neste sábado, dia 22, durante as comemorações dos 45 anos do Partido dos Trabalhadores, que foi no Rio de Janeiro, o presidente Lula criticou a atuação internacional do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vocês estão vendo o que o presidente dos Estados Unidos fala. Os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, vendeu a ideia que era o paladino da democracia. Vendeu a ideia que era o xerife da paz. Vendeu a ideia que tinha que ter mercado livre, sobretudo depois de Reagan e de Margaret Thatcher. Hoje, o que ele fala é totalmente ao contrário do que ele falava nos anos 80. Sabe, a América para os americanos. Sabe, o canal do Panamá é dele. O Canadá não é mais um país, é um estado. A Groenlândia é dele. O México não tem mais o Golfo agora passou da América. Ou seja, esse cidadão, ele não foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para governar os Estados Unidos, e ele que governe bem. E quem vai governar o Brasil somos nós. O brasileiro vai governar do jeito que a gente quer. Ninguém, nem esses produtores da plataforma que pensam que manda no mundo, ninguém vai fazer com que a gente mude de rumo nesse país. Ninguém. Vamos agora para a Argentina. Em meio ao escândalo CryptoGate, a Casa Rosada confirmou que Javier Milei iria à conferência da Ação Política Conservadora entre 19 e 22 de fevereiro. A viagem aconteceu mesmo após pedido do advogado Gregório Dalbon, promotor de uma das muitas denúncias contra o presidente Milei por promover a criptomoeda Libra, e ter pedido à juíza Maria Servini que o proibisse de deixar o país, alegando possível obstrução da investigação. Ainda no dia 17,
o Departamento de Justiça e o FBI dos Estados Unidos receberam um relatório de possíveis operações criminosas sobre a Libra, numa denúncia apresentada pelo escritório de advocacia argentino Moyano e Associados, especializado em casos de insolvência internacional e fraude financeira. O escritório pedia ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos investigar o papel do presidente da República Argentina, Javier Milei, neste golpe, uma vez que ele o promoveu e, no passado, promoveu vários empreendimentos que acabaram sendo golpes. O relatório aponta o papel desempenhado por Milei, o estadunidense Hayden Mark Davis, o singapuriano Julian Peh e os empresários Maurício Novelli e Manuel Terrones Godoy. O escritório de advocacia também notificou a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos sobre as atividades criminosas ocorridas na noite do dia 14. Esse golpe multimilionário da criptomoeda Libra foi relatado nos Estados Unidos, enquanto na Argentina já houve mais de 100 queixas criminais. No total, de acordo com o periódico The Solana Post, a operação afetou 74.698 pessoas, que perderam mais de 286 milhões de dólares. E agora, indo para o Equador, a Confederação dos Povos e Organizações Indígenas Camponesas do Equador, conhecida por FEI, expressou seu apoio à candidata presidencial Luisa Gonçalves, da Revolução Cidadã, para o segundo turno das eleições no dia 13 de abril. Um comunicado oficial da FEI enfatizou a importância da unidade como ferramenta essencial para alcançar a vitória eleitoral, convocando organizações sociais, jovens, mulheres, trabalhadores e setores populares a se somarem à luta política. Destacou também a história da resistência dos povos indígenas e se referiu às transformações alcançadas na década de governos progressistas, sob princípios constitucionais que priorizaram os seres humanos sobre o capital. Em resposta, Luisa Gonçalves expressou sua gratidão por meio de seu Twitter, destacando a luta histórica dos povos indígenas em defesa da terra e da dignidade. Diz ela: "Vocês são a memória viva de uma luta que defendeu a terra, a água, a dignidade do nosso povo e a construção de um Estado que priorize seu povo. Aceito com gratidão seu apoio nesta luta compartilhada." Do Equador para Honduras, a presidenta Xiomara Castro anunciou em seu Twitter que seu país dará continuidade à aplicação do Tratado de Extradição com os Estados Unidos, que permite a entrega de narcotraficantes acusados pela justiça estadunidense. O tratado estava previsto para expirar em 28 de fevereiro, razão pela qual a presidenta postou a seguinte mensagem: "Anuncio que cheguei a um acordo com a nova administração dos Estados Unidos para que o tratado de extradição continue com as salvaguardas necessárias para o Estado de Honduras, garantindo sua aplicação objetiva. Assegurei, portanto, o respeito à integridade das Forças Armadas, instituição responsável por defender a soberania, manter a paz, fazer cumprir a Constituição e garantir a segurança do nosso processo eleitoral democrático." Esse tratado entre Honduras e Estados Unidos entrou em vigor em 10 de julho de 1912. E no dia 28 de agosto do ano passado, a presidenta instruiu seu chanceler a denunciá-lo, argumentando ser necessário rever sua aplicação. E no México, a presidenta Claudia Sheinbaum enviou ao Senado, no dia 20 de fevereiro, um projeto de lei que acrescenta 2 parágrafos à Constituição do país para rejeitar qualquer tipo de interferência estrangeira. Anteriormente, ela havia anunciado 2 reformas constitucionais contra a ingerência estrangeira e a imposição de penas mais severas a estrangeiros que interviessem no México, depois que os Estados Unidos declararam 6 cartéis mexicanos como organizações terroristas. Sheinbaum disse que a mudança no artigo 40 da Constituição reforçará a ideia de que
O povo mexicano não aceitará, em nenhuma circunstância, intervenções, interferências ou qualquer outro ato do exterior que seja prejudicial à integridade, independência e soberania da nação. Isto incluiria golpes de Estado, interferência em eleições ou violação do território mexicano, seja por terra, água, mar ou espaço aéreo. E na Venezuela, chegou a informação de que o país se tornou o terceiro país com menos homicídios da América Latina, reduzindo seu índice para 4,1 mortes por 100 mil habitantes, atrás de El Salvador, com 1,9, e Argentina, com 3,8. Esse número é resultado de um trabalho contínuo desde a ascensão de Hugo Chávez ao poder e a posterior promulgação da Constituição de 1999. Durante esse período, o país passou por mudanças nas medidas adotadas e na própria concepção da segurança como uma política de manutenção da paz e de não promoção da violência, com a inclusão da sociedade nas discussões e nas responsabilidades da segurança pública. Outra mudança foi a construção do conceito de segurança cidadã, no lugar de segurança pública, entendendo que a gestão da defesa do território se dá em diferentes áreas. Indo agora para o continente africano, uma nova liderança da União Africana foi escolhida durante a realização de sua 38ª cúpula em Addis Abeba, na Etiópia. A presidência da organização ficará a cargo de João Lourenço, presidente de Angola, e Mahamoud Ali Yusuf, ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional de Djibouti, foi eleito como presidente da Comissão da União Africana pelo quadriênio 2025-2028. Esta cúpula contou com a presença do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que falou sobre a crise humanitária no Sudão e a necessidade de uma solução para o conflito. Também foram tratados assuntos de relevância para o momento, como a escalada do conflito no leste da República Democrática do Congo, os cortes na ajuda humanitária pelos Estados Unidos e as questões climáticas. O documento final da cúpula também fez uma condenação aos ataques de Israel contra a faixa de Gaza, chamando abertamente de um genocídio contra palestinos. A União Africana foi criada em 2002, sucedendo a Organização da Unidade Africana, a OUA, fundada em 25 de maio de 1963. Indo para a África do Sul, os ataques dos Estados Unidos ao país representam uma oportunidade para outros blocos fortalecerem os laços com este país, como mostra o encontro entre Ronald Lamola, ministro das Relações Exteriores sul-africano, e Kaja Kallas, chefe da diplomacia europeia, que ocorreu no dia 19 na cidade do Cabo. Como principal parceiro comercial de Pretória, Bruxelas pretende se apresentar como um aliado confiável, enquanto Donald Trump quer punir a África do Sul por suas posições em favor da causa palestina e sua nova lei de expropriação. Kallas relatou sobre a reunião: pudemos discutir maneiras de transformar a ordem mundial para maior inclusão. Acredito que há aqui uma oportunidade real de hastear bem alto a bandeira europeia. Lamola e Kallas se encontraram novamente no dia 20 durante a reunião de ministros das Relações Exteriores do G20, em Joanesburgo, em preparação para a cúpula de novembro, que será na África do Sul. Além disso, a África do Sul deve sediar uma cúpula comercial com a União Europeia em 13 de março. O desmantelamento e posterior cancelamento da ajuda da USAID, a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, pegou de surpresa o pessoal do laboratório da Unidade de Pesquisa de Terapia Genética Antiviral da Universidade de Witwatersrand, que é na África do Sul. Segundo a técnica Nosiphomlochva, os trabalhos tiveram que ser interrompidos no momento em que ela esperava os resultados de testes para uma potencial vacina contra o HIV. Uma nova rodada de testes teve que ser paralisada e amostras de sangue animal estão
intocadas em um freezer, juntamente com outra candidata à vacina que estava prestes a ser testada em humanos na África do Sul, no Quênia e em Uganda. Estes estudos fazem parte de um esquema mais amplo de desenvolvimento de vacinas contra o HIV, liderado pela África do Sul, conhecido como Brilliant, e financiado inteiramente por uma doação de 45 milhões de dólares da USAID. O continente africano é o mais afetado com infecções por HIV e a África do Sul tem a maior população mundial de pessoas vivendo com HIV, com mais de 8 milhões. E no Congo, o Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, CDC, alertou no dia 20 sobre a situação enfrentada pelas crianças nesse país, especialmente nas províncias onde há violentos confrontos com o grupo M23. Segundo a ONU, os menores são vítimas de execuções sumárias, violência sexual, recrutamento forçado e sequestro. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, revelou que, dos 26,4 milhões de pessoas que precisam de ajuda humanitária no Congo, 15,4 milhões são crianças e 40% dos 6,7 milhões de deslocados internos são crianças. E no Mali, o cineasta Souleymane Cissé, considerado um dos pilares do cinema na África, faleceu aos 84 anos neste 19 de fevereiro. Cissé ganhou o prêmio do júri no Festival de Cinema de Cannes de 1987 pelo filme Yelen, Brilho, que se baseia em lendas do povo Bambara na África Ocidental. Em 2023, foi homenageado no mesmo festival com o prêmio Carrosse d'Or, concedido a diretores que marcaram a história do cinema com sua ousadia, seus padrões exigentes e sua intransigência na encenação. Ele foi também um dos 2 únicos cineastas a ganhar 2 vezes o grande prêmio no Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Burkina Faso, um dos maiores e mais prestigiados da África. Em 2023, numa entrevista em Cannes para a agência de notícias AFP, ele criticou a censura e o desprezo que, segundo ele, impediram a filmes africanos serem distribuídos ao redor do mundo. Cissé deveria ter viajado no dia 20 para Ouagadougou, capital de Burkina Faso, para chefiar a 29ª edição do júri de longas-metragens do festival. Durante uma entrevista coletiva, na manhã do dia 19, Cissé pediu aos líderes militares no Mali, que declararam 2025 como o Ano da Cultura, que ajudassem a indústria cinematográfica do país a alcançar seus rivais ocidentais. Em suas palavras, não basta fazer cinema. As obras também devem ser visíveis. Que as autoridades nos ajudem com a construção de cinemas. Este é o apelo que faço a eles antes da minha morte, se Deus quiser. Caminhando para a República Saharaui, um ato realizado no dia 18 de fevereiro em Brasília pediu o reconhecimento da República Árabe Saharaui Democrática pelo governo brasileiro. A manifestação ocorreu no Dia Internacional da Mulher Saharaui, na representação da Frente Polisário no Brasil, que é uma embaixada informal da República Saharaui e marcou o lançamento da 6ª Ação Internacional da Marcha Mundial das Mulheres, com o lema "Marchamos contra as guerras e o capitalismo. Defendemos a soberania dos povos e o bem viver." Em carta aberta, os movimentos pedem ao governo brasileiro dar continuidade ao processo de reconhecimento da República Árabe Saharaui Democrática e de sua representação diplomática na pessoa do representante da Frente Polisário, Ahmed Mulay Ali Hamadi. Os movimentos e organizações populares pedem que o Brasil adote para a República Saharaui a mesma posição que mantém em relação ao Estado palestino, uma vez que o povo do Saara Ocidental é reconhecido pela Corte Internacional de Justiça desde 16 de outubro de 1975 e tem sua representação diplomática reconhecida
pela maioria dos países do continente africano e da América Latina. A região do Saara Ocidental está sob domínio colonial do Marrocos, que invadiu o local após a saída da Espanha. O governo marroquino explora as riquezas do país e restringe acesso à água, remédios e comida à população nativa que ainda se encontra no local. Ficamos agora com Vera Duarte. Olá, eu sou Vera Duarte, sou juíza desembargadora, sou escritora, poeta e ficcionista de Cabo Verde e é com imenso orgulho e com muita alegria que eu vou participar no seminário sobre os 50 anos da independência de Cabo Verde. Efetivamente, estamos neste ano de 2025 a celebrar os 50 anos da independência, que foi o acontecimento maior na história de Cabo Verde, e é para mim um prazer imenso poder partilhá-lo com o povo brasileiro, com quem eu venho tendo uma grande experiência, sobretudo na área da literatura. Eu devo dizer que já desde, sobretudo, o ano de 1993, que eu venho tendo um contacto muito grande com a Academia Brasileira, com as universidades, os professores, os estudiosos, que me têm dado a grande alegria de estudar a minha obra e de se fazer dela objeto de estudo, pelo que é um prazer imenso, como eu digo, sempre poder falar, sobretudo tendo em atenção o povo brasileiro. Eu, neste encontro que vamos ter em São Paulo, no mês de março, eu tenciono levar um tema que eu acho que é interessante pelo seguinte. Eu vou intitular a minha apresentação da seguinte maneira: Cabo Verde, um país que emergiu devido à fome. Ora, o que é que isto quererá dizer? Na verdade, Cabo Verde, como todos sabem, foi uma colónia portuguesa ao longo de 500 anos, tal como os outros países africanos de língua oficial portuguesa, mas acontece que Cabo Verde sempre teve um problema de secas. As chuvas sempre foram aleatórias e Cabo Verde sempre viveu muito ligado à agricultura. O que acontece que, efetivamente, quando há seca, a agricultura não dá e sobrevém a fome, sobretudo porque durante o tempo colonial, e devido também muito ao abandono colonial, quando as secas vinham, depois não havia aquele cuidado de trazer, sobretudo, mantimentos, alimentos, portanto, para que o povo não morresse à fome. Houve muitas secas, como eu disse, e, entretanto, em 1942 para 43 e ainda também em 1947 para 48, houve umas secas terríveis, sobretudo, claro que sempre, sobretudo nas ilhas agrícolas, por Santo Antão, São Nicolau, São Vicente, e há um livro de um escritor cabo-verdiano, Luís Romano, que efetivamente se debruça muito sobre essas secas e mostra como elas foram. Mas eu dizia, essas secas de 43 e de 47 foram umas secas muito particulares e foi a partir dessas secas que eu penso se começou a trabalhar sobre a independência de Cabo Verde. Porquê é que eu digo isso? Porque essas secas foram presenciadas em Cabo Verde por um jovem que estava em São Vicente a fazer o seu estudo liceal. E quem era esse jovem? Nada mais, nada menos do que Amílcar Cabral, o grande líder da luta de libertação nacional de Cabo Verde e da Guiné, e que efetivamente foi o grande teórico também de todos os pontos de vista estratégico, político, ético, cultural da luta de libertação nacional, e vou-me enfocar particularmente em Cabo Verde. Ora, Amílcar Cabral estava a fazer os seus estudos liceais em São Vicente, no Liceu de São Vicente,
E quando ele presenciou a seca, aquilo teve um impacto muito grande nele, que ele terá decidido, por um lado, ele começou a escrever poemas, que são chamados hoje em dia poemas de juventude, mas poemas, portanto, que faziam a denúncia da situação de abandono e da seca que se estava a viver em São Vicente, mas também foi aí que ele terá decidido ir fazer o curso de agrónomo, engenheiro agrónomo, para poder ajudar o país depois a combater as secas. Ora, ele fez o curso e, na sequência de ter feito o curso, ele fez campanhas na Guiné-Bissau e em Angola, pôde constatar a situação de exploração desses povos colonizados e decidiu criar um partido político para as independências. Propôs ao governo colonial português negociações para a independência, mas o governo colonial fascista de Oliveira Salazar não aceitou as conversações e ele, em 1959, cria o Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, PIGC, e lança-se, a partir de 1963, na luta armada de libertação nacional. Como todos sabemos, depois Cabral veio a ser assassinado em 1973, mas fruto da luta já havida, a Guiné-Bissau declara unilateralmente a independência em 1973, mas também, como consequência da guerra colonial, faz-se em Portugal o movimento dos Capitães de Abril, cria-se em Portugal o movimento dos Capitães de Abril, e todos sabemos que em 1974, a 25 de Abril, há um golpe de Estado em Portugal que é pacífico, não há derramamento de sangue, que é conhecido como a Revolução de Abril, e a partir desta Revolução de Abril, Portugal entra numa era de democracia. E é uma revolução, como eu digo, antifascista e anticolonialista. Então, Portugal entra na era da democracia e é com esta nova era, que iniciou em 1974, que efetivamente começam as negociações entre Cabo Verde, nomeadamente entre Cabo Verde e Portugal, e a 5 de julho de 1975, Cabo Verde é declarado um país independente. Ora, nessa altura, começa um processo muito bonito em Cabo Verde, que é conhecido como um processo de reconstrução nacional, em que, efetivamente, o povo cabo-verdiano, liderado pelos dirigentes, os combatentes da liberdade da pátria, vem criar o seu próprio Estado, o Estado de Cabo Verde, a partir de 1975. Ora, nós, desde essa altura até agora, temos uma caminhada em que tivemos 4 grandes momentos de governação. O primeiro momento começou em 1975 e foi até 1989, com o PIGC a liderar o governo e também com os militantes e combatentes resultantes do PIGC a serem os governantes, num regime monopartidário, intervencionista, assistencialista, mas que efetivamente conseguiu ter como primeiro objetivo combater as fomes. Combater as fomes, lutar pela saúde do povo e começar um processo também de educação. Entretanto, o tempo passa, começa um movimento também que é mundial de combate aos regimes monopartidários e em 1989 nós temos a queda do artigo 4º da Constituição da República, que consagrava o PIGC como força dirigente de Cabo Verde. Então, organizam-se as primeiras eleições livres e concorridas e pluripartidárias, e há um movimento político que se chama Movimento para a Democracia, que se tinha acabado de formar, que vence as eleições, seja autárquicas, seja legislativas. Entramos num novo momento, portanto, numa nova governação, agora a governação do MPD. Passam-se 10 anos, 2 governações, cada governação durou 5 anos,
E na segunda governação há novas, a primeira houve eleições que o MPD voltou a ganhar, e depois há novas eleições, e aí o PICV, já com vestes de Partido Africano da Independência de Cabo Verde, ganha as eleições. Então, nós temos, com o MPD, começou a abertura política, a abertura económica, a abertura social, a abertura cultural, e damos também início a um processo, do ponto de vista económico, muito bom, que é a da convertibilidade do escudo cabo-verdiano. Depois, com o novo governação do PICV, já em 2000, nós temos como notas salientes o governo paritário. Há governos que na altura, o atual presidente na altura era primeiro-ministro, José Maria Neves, que por acaso fez os seus estudos no Brasil, também é um jovem que fez os seus estudos no Brasil e veio para Cabo Verde, onde se alinham na luta política. Então ele é o primeiro-ministro e vem também a constituir os primeiros governos paritários da República de Cabo Verde. Eu tive o prazer e o privilégio e a honra de participar num governo de José Maria Neves com a pasta da Educação e Ensino Superior. Esse governo também trabalhou muito nas infraestruturas. Passaram-se em 2 eleições, o PICV ganhou, mas na terceira eleição, então, vem a ganhar de novo o MPD, e desde 2016 está o MPD na governação. O que é que eu tiro disto e que eu acho que é muito importante? É dizer que Cabo Verde tem estado a desenvolver-se e a crescer devido às alternâncias políticas que têm sido fundamentais para o processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Na verdade, um governo é eleito num primeiro mandato, é reeleito para um segundo mandato, mas quando começa a dar mostras de alguma autocracia e algumas tentações mais hegemónicas, o povo, através das eleições, tem sabido, efetivamente, eleger, portanto, o outro partido. Eu diria que nós temos em Cabo Verde 2 partidos de vocação governativa, que são o PAICV e o MPD, e eles têm, efetivamente, ao longo desses 50 anos, alternado no governo, cada um trazendo as suas achegas para este processo de desenvolvimento. Como eu estava a dizer, Cabo Verde começou como um país subdesenvolvido, já alcandurou-se ao patamar de país semi-desenvolvido e aspira a tornar-se efetivamente um país desenvolvido. É um país que tem sabido manter uma boa reputação no plano internacional, porque é um país que procura não só fazer uma governação, uma boa governação, como também procura observar, manter um respeito pelos direitos humanos, e esta boa governação e o respeito pelos direitos humanos e ser um país de paz, pois nunca tivemos guerra interfronteiras e também nem temos tido as tentativas de golpe de Estado e os golpes de Estado que provocam a queda dos regimes constitucionais pela força. Nós não temos isso, então este clima de paz também tem acabado por favorecer a grande saída económica do país, que é efetivamente o turismo. Temos boas praias, temos bom sol, temos bom clima, e como temos esse país de paz e um país muito cultural também, tem conseguido saber atrair o turismo para o nosso desenvolvimento. Eu também gostaria de assinalar que neste momento, e eu acho que também é uma grande conquista da democracia, os presidentes dos partidos não podem ser presidente da República. Quem quiser concorrer a presidente da República tem de deixar de ser presidente do partido para o qual, quer dizer, que ele eventualmente era presidente, porque, efetivamente, o presidente da República deve ser o presidente, nós entendemos, o presidente de todos os cabo-verdianos, de toda a nação cabo-verdiana, e não fazia sentido
que ele fosse alguém que fosse ao mesmo tempo Presidente da República de Cabo Verde e Presidente, por exemplo, do Partido X ou do Partido Y. Entendemos que são esses, eventualmente, os pontos fortes do processo de desenvolvimento de Cabo Verde, que tem sido contínuo desde a sua independência. Gostaria de dizer que também os direitos, o processo de emancipação da mulher cabo-verdiana, que vem lá atrás desde Amílcar Cabral, que falou muito sobre, efetivamente, a igualdade da mulher, o empoderamento da mulher, tem sido também um processo contínuo e vivemos, efetivamente, num país em que o processo de emancipação e empoderamento da mulher tem dado passos significativos. Eu gostaria e terminaria esta minha intervenção, eventualmente, se entender por bem, dizendo um poema em que estou a situar-me. O poema chama-se Eu Africana Me Confesso, e gostaria de dizer o poema porque Cabo Verde integra efetivamente o grupo dos países africanos de língua oficial portuguesa. E o poema diz assim: Eu africana me confesso, ave de raízes enterradas ao vento, tronco de barbatanas em pétalas, flor rubra nascida no charco, gritando em plenos pulmões a canção do mar das ilhas. Eu africana me confesso, mulher de imponderáveis errâncias, no mundo de distopias, trilhando rotas de desespero, derrubando todos os sofrimentos. Eu africana me confesso, mulher do mundo e de paixões desenfreadas, de irredutíveis amores, inconsequente e destemperada, mas sempre de punhos cerrados, resiliente no deserto da esperança. Eu africana me confesso, visionária e idealista, procurando por oásis da vida, sonhando uma África livre, sem povos martirizados, nem gente em devastadoras convulsões. Eu africana me confesso.